As palavras não ditas de Kim, Uma Jornada pela Justiça do Outro Lado, revelam uma das últimas mensagens deixadas por Kim Porter. O desejo era que este diário, intitulado Memoir S. L., fosse tornado público para proteger certas partes e sua potencial atividade criminosa. Algumas celebridades, artistas e eventos foram mencionados devido à sua natureza altamente explosiva. Em algum momento no futuro, esta informação será divulgada ao público, trazendo à luz a morte repentina de Kim e os mistérios que envolvem sua saúde. Há indícios de que Jamie Foxx possa estar implicado. Existem evidências sugerindo um jogo sujo e/ou envenenamento. Que Deus abençoe Kim Porter e a todos. As vítimas de Sean, tanto homens quanto mulheres, são apresentadas no capítulo 1, que serve como uma introdução. Logo após concluir o ensino médio, comecei a conseguir empregos como modelo. Eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Tudo avançava tão rapidamente. Foi nesse período que conheci o pai do meu filho mais velho, um dos meus amigos mais íntimos desde a infância. Sem dúvida, aquele foi um romance relâmpago. Tinha apenas 19 anos quando nos casamos. E não, as coisas não saíram como esperado. Al continua a ser um dos meus amigos mais próximos. Hoje, nosso filho Quincy se tornou um jovem tão talentoso e maravilhoso. Naquela época, eu não tinha ideia de que meu relacionamento com Al me apresentaria ao homem com quem eu passaria a maior parte da minha vida adulta. Um homem que eu amaria e estimaria, mas que eventualmente me inspiraria temor e até ódio. Não quero colocar a carroça na frente dos bois, mas direi que, embora eu soubesse o que estava acontecendo, optei por fechar os olhos em relação à verdade. Muitas vezes me vi contando essa história, e é doloroso admitir que, no fundo, eu sabia de tudo. Ele era tão encantador, um lobo em pele de cordeiro, um demônio disfarçado, e, infelizmente, eu caí nessa armadilha. Essa narrativa deve ser revelada, apesar de que isso possa ferir meus filhos. Não posso mais esconder isso. Não é mais sobre Sean Combs. O capítulo 2 é sobre origens humildes. Nasci de pais amorosos, Jake Porter e Sarah L. Porter, no estado de Pêssego da Geórgia. Durante meu tempo na Columbus High School, onde me formei em 1988, sempre soube que meu destino era a fama. Um dos meus melhores amigos, Tina, me disse que aqui na Geórgia eu jamais conseguiria. Eu sabia que se quisesse realmente ser famosa, teria que deixar para trás minha cidade natal e a Geórgia que me viu crescer. Essa conversa, retrospectivamente, teve um impacto imensurável em minha vida. Conheci Al enquanto trabalhava na indústria. Ele era encantador e carismático, e eu me via completamente atraída por ele. Casamo-nos antes que eu percebesse, e logo Quincy chegou. Naquela época, eu era jovem e o relacionamento parecia efêmero. Após nossa separação, houve um período de tensão entre nós, mas superamos rapidamente. Al é um sujeito admirável e um pai excepcional. Embora nossos caminhos tenham se separado, estamos eternamente conectados por Quincy. Agradeço a Al, sempre o amarei. Quando conheci Sean, ele se apresentou como uma pessoa agradável. Na verdade, eu não pensava muito nele naquele momento. Era apenas mais um cara na gravadora, em meio à fama e aos altos e baixos da vida. Contudo, Sean soube usar seu charme. E antes que percebêssemos, estávamos namorando. Como uma jovem mãe solteira no epicentro de uma das indústrias mais glamorosas do mundo, a vida parecia perfeita. Meu namorado estava ascendendo na carreira, ocupando um cargo que muitos apenas ousam sonhar. Aconteceu que, embora eu fosse um pouco inusitada em minhas preferências, divertia-me com meu parceiro. Os brinquedos são uma coisa, mas nunca imaginei que um homem com quem eu estava saindo me convidaria a usar um brinquedo nele pela primeira vez. Ele afirmou que apenas desejava realizar uma experiência. Tentei algo novo e, embora tenha me sentido enojado, ele continuou implorando. Afirmou que seria apenas daquela vez e que estava apenas curioso. Na época, eu tinha apenas 20 anos, e embora odiasse a situação, acabei cedendo. A consequência disso foi que ele ficou machucado,
e havia a marca disso em sua pele. Após aquele episódio, decidi deixá-lo sozinho. Quando cheguei ao capítulo 3 das Segundas Chances, Sean continuava a tentar se conectar, enquanto eu ignorava suas ligações. Eventualmente, algumas semanas depois, nos cruzamos em um evento. Ele se sentou ao meu lado e, de forma cordial, me lisonjeou, dizendo que eu estava incrível. Eu respondi com um simples obrigado. Tentei me levantar e me afastar, mas ele segurou meu braço. Quando me voltei para ele, seus olhos estavam imersos nos meus e disse: Olha, o que aconteceu entre nós foi estranho, mas eu realmente me importo com você. Podemos. Ele fez uma pausa, e eu tentei usar isso como uma oportunidade para escapar. Puxei minha mão e respondi: Desculpe, Sean, eu preciso ir. Por favor, eu acho que estou me apaixonando por você. Minha respiração estava descompassada quando ele afirmou que me amava. A rapidez desse momento me deixou alheia à sua tática de manipulação. Eu era tão jovem e ingênua. Ele continuou insistindo: Vamos apenas jantar. E, incrivelmente, concordei. 2 dias depois, saímos para beber em um lounge em Lower Manhattan. O lugar era incrível, e Sean realmente estava fazendo o possível para me impressionar. Ele puxou a cadeira para que eu pudesse sentar como sempre, demonstrando seu gentleman. Sorriu e disse: Olhe, enquanto se acomodava na minha frente. Eu odiei isso. Decidi que nunca mais desejava passar por essa experiência e pedi uma segunda chance para um café na manhã seguinte. No entanto, resolvi dar a ele essa oportunidade. Durante o ano e meio seguinte, as coisas pareciam normais e divertidas. Estávamos vivendo o sonho que sempre imaginei na minha juventude. Sean e Clive dedicavam-se a um projeto chamado Bad Boy, e ele estava trabalhando com seus primeiros artistas. Captou Craig Mack e, posteriormente, alguns rappers da costa oeste, incluindo o Notorious B.I.G., para ajudar Chris a desenvolver colaborações com os maiores nomes do hip-hop. As coisas estavam simplesmente incríveis. Então, Sean me pediu uma nova chance. Foi uma loucura, disse ele. Baby, não consigo parar de pensar sobre aquela noite. Eu, perplexa, respondi. Do que você está falando? Sean continuou. Simplesmente não consigo esquecer. Foi incrível. Você se importaria de me dar mais uma chance? Fiquei furiosa. Por que você não vai até Clive? Ele é quem está te sacaneando, não é? Nessa hora, Sean me deu um tapa. Foi a primeira vez. Antes que eu pudesse processar a situação, ele começou a implorar, segurando a bochecha onde havia me atingido. Eu me virei e saí correndo. Deveria ter sido o fim, mas talvez eu fosse uma glutona por punição. Ele enviou flores e muitos presentes caros e nos encontramos em outro evento da indústria. Ele sentou ao meu lado e a sensação foi de déjà vu. Você está brincando comigo? Zrenia forcei-o a sair. Ele ficou sério e disse: Olha, baby, me perdoe. Olhei para ele e respondi que não havia nada que ele pudesse dizer. Após um silêncio constrangedor, ele finalizou. Você sabe que eu te amo. Eu amo seu filho. Ele é meu filho. Não sei como consertar isso, mas farei qualquer coisa. Desculpe. Ah, a doce confusão do amor. Apesar de tudo, eu sentia falta dele. Quando ele se levantou para ir embora, lembro-me de ter dito: Me ligue mais tarde. O que há de errado comigo? Capítulo 4. Perdão. Sean chegou com flores na mão. Queria ver Quincy. Ele foi tão carinhoso com ele que eu não pude evitar correr para abraçá-lo, com meu coração derretendo. Como você está, tigre? Zrenia perguntou Sean. E Quincy, tão inocente, respondeu: Estou bem. Sinto sua falta. A resposta de Sean soou genuína, e ele disse: Nós sairemos amanhã, ok? Sean deu um tapinha carinhoso na bunda de Quincy. É hora de dormir, disse ele, e Quincy respondeu: Ok, boa noite, enquanto se dirigia ao seu quarto. Ali estava o homem por quem me apaixonei. Mas o que eu estava pensando? Ele não quer apenas relações superficiais. Ele me agrediu. Então, por que ainda estava falando com ele? Dizem que o amor é cego,
mas muitas vezes é também estúpido. Enquanto Quincy saía, Sean olhou para mim e sorriu. Baby, vamos nos divertir. A babá já está a caminho. Eu apenas desejo compartilhar com você um instante de alegria. Eu estava tão frustrado comigo mesmo por ter demonstrado fraqueza. Disse a mim mesmo que tudo ia ficar bem. E então nos sentamos no sofá, rindo e realmente nos divertindo, quando a campainha tocou. A babá havia chegado. Assim que saímos de casa, um homem grande emergiu da limusine e abriu a porta para nós. Ele vestia um terno elegante, com uma arma visivelmente escondida sob o braço. Pensei que ele poderia tê-la feito invisível, ou talvez quisesse que eu notasse. Apesar das minhas reservas, Jean era um amor. Era extremamente cortês e educado, inclinando-se e dizendo: "Boa noite, senhora." Jean conseguiu arrancar um sorriso de mim ao eu responder: "Olá, Jean." Fui tomada pela certeza de que nos veríamos novamente, muito depois daquele dia. Capítulo 5. Sean Knels. O ano se passou e, felizmente, não enfrentamos muitas discussões. No entanto, Sean começou a se envolver estranhamente com o voodoo, colocando maldições nas pessoas, e eu não fazia ideia de como lidar com essa loucura. Meu desafio como mãe solteira era o desejo de me casar. Sean sempre tinha desculpas e adiamentos quando o assunto era comprometimento. Sua gravadora estava em ascensão. Big havia desistido, e as coisas estavam quase terminando. Ele também assinou com Mary J. Blige, e ao descobrir que ele havia dormido com ela, tivemos uma discussão acalorada. Ele alegou que havia sido um erro, e eu, ingênua, acabei aceitando-o de volta. Sean então me propôs um menage com Mary. No início fiquei irritada, mas Mary era deslumbrante. Nossa primeira experiência nesse sentido foi incrível, e eu a adorei. Mary era sexy. Mesmo que não fosse algo que eu desejasse repetir frequentemente, aquela experiência era quente. Eu era jovem e explorava minha sexualidade, que se mostrava atraente ao longo dos anos. De vez em quando trazíamos outras mulheres para o nosso quarto e éramos felizes, até que um dia voltamos para casa e a situação passou de estranha para um verdadeiro pesadelo. Quincy estava com a babá e Sean estava sentado à mesa com Al. Era importante mencionar que eu tinha um filho com Al, e Sean era como um pai para Quincy. O constrangimento de todos nós era palpável. Juntos, já havia se dissipado há muito tempo, mas ainda assim, era peculiar tê-los aqui, na minha casa, juntos e sozinhos. Sentei-me e começamos a beber. Foi divertido. A conversa estava fluindo bem, até que, de repente, não era mais eu. Após algumas bebidas, perdi um pouco a rigidez. Lembro-me de ele ter comentado que ainda achava estranho vê-la com meu amigo, mas como você está feliz, ele também se alegra por vocês. Sean respondeu: "Obrigado, cara. Eu e você compartilhamos tanto." Contudo, Al, com um tom frio, fez com que a conversa tomasse um rumo estranho e constrangedor, especialmente quando Sean afirmou que todos nós estivemos juntos sexualmente, embora não de forma simultânea. Fiquei momentaneamente atordoado pelo silêncio. Perpetuando-se na sala, indaguei sobre o que realmente querias dizer com a expressão "todos juntos." Al se mexeu de maneira desconfortável, mas Sean não hesitou. "Você sabe como às vezes convidamos outras pessoas para a nossa cama." Eu estava atônita. "Oh, inferno, não, Sean! Este é o pai do meu filho." Al pronunciou algo, mas suas palavras se tornaram uma confusão ininteligível. Eu tinha consciência de que a situação poderia ficar muito intensa, e eu sentia falta do Al dessa maneira. Embora não conseguisse acreditar que Sean se comportaria dessa forma, ainda me importava com Al, e me preocupava que isso pudesse complicar nosso relacionamento. E se as coisas ficassem estranhas, como isso afetaria Quincy? Então, perguntei se vocês eram certos um para o outro. Imaginei os dois juntos. Uma ideia que ao mesmo tempo era estranha e excitante. Sabia que isso geraria choques, mas o que aconteceu dali em diante jamais poderia ter sido antecipado em meus devaneios mais disparatados. Um vazio absoluto. Eu estava em estado de choque, incapaz de compreender. Quando Sean... Bem, vou pular essa parte. Simplesmente corri para fora da sala.
Foi demais para mim. Sean me chamou. Oh, vamos, Kimi. Mas eles não me seguiram. Meus pensamentos estavam emaranhados, lutando para apagar a imagem que não parava de rondar minha mente. Mesmo que eu tenha evitado Sean por um tempo, essa não seria a última vez que eu veria Sean em uma posição comprometedora. De fato, um dia eu descobri o Vault, onde ele mantinha registros de todos os seus encontros com homens. Sim, ele catalogava tudo isso. Mas isso será tema para o capítulo 6. Pac Big dominou o hip-hop da costa leste, enquanto Sean era a mente brilhante por trás desse fenômeno. Ele contratou profissionais para ensinar Chris a fluir e a escrever suas letras, além de assegurar os melhores produtores para criar as batidas, mesmo que o crédito das músicas recaiasse sobre ele. Nesse estágio, a música era imbatível. Sean cultivava relacionamentos com os principais jogadores da indústria, todos aqueles que aspiravam a ser bad boys. Ele conduzia negócios de formas que pareceriam impensáveis para muitos, envolvendo-se com as figuras que realmente controlavam o cenário musical para assegurar sua ascensão. Muitos dos nomes que o público comum nunca ouviu falar são, na verdade, os que tomam decisões sobre quem brilha e quem permanece nas sombras. Ele promovia festas que, na verdade, eram apenas disfarces para orgias, e todos queriam fazer parte disso. Quando conheci Tupac, Sean e eu mantivemos um relacionamento aberto. Sim, eu dormi com Pac. Ele era incrivelmente atraente. Sean não se opôs, até que ele decidiu que Pac deveria se juntar a nós. Pac não aprovou essa situação. O relacionamento entre Tupac e Sean começou a se tornar tenso. Tupac não aceitaria as investidas de Sean, particularmente porque não se identificava como gay e estava incomodado com os avanços em sua direção. Naquela noite, estávamos todos na casa de Sean. Eu bebia enquanto eles fumavam, e a atmosfera estava relaxada. Sean entrou com o que sem dúvida chamaria de uma abordagem audaciosa. Meu bebê é mau, não é? Pac me lançou um sorriso provocador, e eu não pude evitar de corar. Sean estava determinado, disparando. Você acha que bate melhor do que eu? Fiquei atordoado com a falta de respeito. Sean, que diabos? Gritei, imediatamente em defesa. Caramba, mano, você não vai tratar a irmã assim. Tupac parecia incomodado com o desdém de Sean, mas este parecia decidido a ir até o fim, afirmando. Acho que meu pau é maior que o seu. Aposto que posso fazê-la gozar mais rápido. Pac ficou chocado com a ousadia de Sean, enquanto este continuou. Não estou tentando correr. Só quero saber do que você tem medo. Vamos ver quem transa melhor. Deixemos ela ser a juíza. Nesse ponto, estávamos até convidando outras pessoas para se juntarem a nós, mas tínhamos limites e, definitivamente, não toleraríamos desrespeito. Não fui o único a sentir descontentamento. Poac expressou sua frustração com você ao mencionar seu. Por outro lado, Sean pareceu não se deixar intimidar pelo que você disse. Takak, em vez disso, optou por manter as coisas em um estado de controvérsia desde então. A presença deles em uma mesma sala era insustentável. P evitava Sean, tanto quanto ele evitava P. E toda vez que se cruzavam, a tensão no ar era palpável, como se um confronto pudesse ocorrer a qualquer instante. Passou com apenas a tensão entre eles, era desconfortável, mas nada de vida ou morte. Então, um dia, enquanto estávamos no estúdio, aconteceu. Entrei no escritório de Sean. E ele estava tendo conversa. Sean sentou-se em frente ao capanga. Jimmy, fale, não deixe isso. Estúdio vivo. Eu não acho que eu deveria ter ouvido. Continuei como se não tivesse ouvido. Ei, Sean. Bom dia, Jimmy. Eles não parecem pensar que eu ouvi nada. Café da manhã sorrindo. Sean respondeu. Primeiro, deixe-me ir. Ovos fritos com grãos e um suco de laranja. Eu podia ver que estava de ressaca. Bom, eu não o quero. Sabendo que eu sei de alguma coisa, se ele tivesse acabado de dar um golpe em Poac, sabendo que algo poderia ser perigoso. Jimmy aparentemente não estava com fome, e não disse nada por mim, enquanto se levantava para sair da sala. Ele disse a Sean, vamos fazer isso acontecer. Então acenou para mim e disse Kim, sempre um prazer com uma piscadela para mim,
e um aceno de cabeça para Sean. Ele se virou e saiu. Jimmy fazia parte do nosso círculo íntimo. Continuou como se nada tivesse acontecido. Acontecendo. Vou fazer a ligação agora. Sorri enquanto saía, esperando não estar branco como um lençol. Eu não estava no estúdio na noite em que Pac sobreviveu ao tiro. Graças a Deus. Pelo que entendi, Sean e Chris vi Pac no estúdio, depois que ele foi baleado. E não fiz nada do jeito que Deus trabalha, depois de ser baleado. Pac chegou ao elevador e tentou escapar, mas parou no chão em que Sean e Chris estavam quando as portas se abriram. Eles o viram caído no chão do elevador, crivado de balas. O fato de eles não terem chamado uma ambulância, embora tenham visto Poac deitado ali, nadando em uma poça de seu próprio sangue, seria toda a evidência de que Pac precisava. Ele obviamente presumiu que eles colocaram o golpe. E Tupac é um soldado. Isso não é algo que ficará sem resposta. Tupac não se saiu bem. Ele perdeu um testículo, mas ele sobreviveu, foi orquestrado. E Sean Puffy vem. Foi o orquestrador, capítulo 7. Ameaças neste momento eu sabia que tinha que ficar longe dele. Mas eu estava com medo de que ele fosse me pegar minha vida se eu tentar escapar em uma noite de fevereiro. Pensei ter encontrado minha oportunidade no jantar. Depois de um caso, estivéssemos em um restaurante chique, em uma cabine privada. Era uma configuração exclusiva. Estávamos sozinhos, mas nós estávamos em público. Sean estava ao telefone falando com um ouvinte desconhecido enquanto ele se sentava. Suas palavras sobre isso, a chamada ficará gravada em minha alma para sempre. Vamos liberar quem chota agora, ele esperou por uma resposta. Eles continuaram dizendo. É claro que eles vão pensar grande. Estava falando sobre Pac. Isso é o ponto todo. Ninguém daria a mínima sobre uma faixa diz contra LL legal. J. Du, você sabe quanto dinheiro ganharemos com esse tipo de briga de rap? Depois que alguém realmente levou um tiro? Esse pode não ser o melhor momento para essa conversa. Sean estava terminando. Vamos deixar isso de lado. Amanhã. Ele ouviu o telefone e então respondeu que haveria sangue na rua. Eles perderam a varíola viva. Vamos capitalizar isso quando ele responder? Vai ser só. Significa mais dinheiro. Ele se virou e olhou para mim. Falou de volta no telefone. Eu te ligo de volta. Então desligou e me perguntou o que havia de errado. Tentei o meu melhor para dar um sorriso falso ao que ouvi depois. Eu e Pac éramos íntimos. Eu respondi nada. Sean não foi enganado. Você tem certeza de que o comportamento dele era ameaçador, mas respondi o mais friamente que pude ao seu olhar intimidador. Sim, claro. Ele pegou minha mão dizendo que era maravilhoso. Ele começou a apertar minha mão até doer, enquanto ele continuava, porque te ver entrar no escritório enquanto eu estava falando sobre matar aquele, e você não dizer para mim. E eu apenas um pouco preocupada que o aperto dele estava começando a doer muito. Você está sofrendo. Enquanto ele continuava, ele apertou mais forte. Você está fingindo que não ouviu nada. Foi um sinal de sua lealdade para comigo. Não é algo com que eu deveria me preocupar. Certo, eu não tive escolha, a não ser dar ele a resposta que ele queria. Eu sabia que estava preso. Quando respondi, é claro que sou leal a você. Ele me deixou ir como ele. Respondeu bem. E lembre-se que eu sou o grande idiota. Eu puxei minha mão de volta com dor. Ele sorriu e disse, vamos começar com um bom vinho. Ele estalou os dedos, e seu vinho favorito foi servido para ele. Sabia o que o mar queria e o que ele queria. Ele conseguiu. Estou preso. Agora. Não é hora para mim lançar meu plano de fuga. Eu tenho que ser estratégico. Vai ser difícil deixar o glamour, a falha, o estilo de vida. Quero dizer. Esse homem estalou os dedos em um dos restaurantes mais exclusivos. Na cidade de Nova York. E eles serviram sua bebida preferida. A garrafa de vinho custa $800. E isso é 1994. A lista para entrar neste lugar é de 6 meses. Se você for alguém, o prefeito Giuliani, tem uma mesa aqui esta noite também. Se eu me levantasse e saísse, eu estaria seguro. Mas e amanhã eu tinha que pensar. Ele tomou um gole de vinho e sorriu. Você não está bebendo. Ele apontou para o meu copo. E é claro que um garçom o encheu. Eles sabiam do que eu gostava também. Sean tem um temperamento ruim. Ele grita às vezes e tudo bem.
Ele é maltratado uma ou duas vezes, mas ele nunca me deu um soco, nunca me machucou e nunca bateu em Quincy. Eu não teria tolerado que ele nunca tivesse tocado no meu filho naquela época. Eu nunca pensei nele. Tocando em Quincy de qualquer forma, então o significado do que ele disse me atingiu. Ele está bravo com Tupac por minha causa. Eu sou o grande idiota, meu Deus. A última vez que ele colocou as mãos em mim foi porque eu gostava do Jamie Foxx. Demais. Ele gostava muito de Jamie. Ele estava tão loucamente ciumento. Não é justo. Ele quer trazer outros homens no quarto. Mas fica com ciúmes quando ele faz isso, droga. Você está quieta esta noite, ele disse, estalando. Eu de volta ao presente. Eu fiz a pergunta que estava queimando na minha mente desde que entrei naquele escritório. O que Chris pensa disso? Ele olhou para mim friamente e disse: Sua bunda gorda, melhor. Continue fazendo música. Um terceiro convidado foi escoltado pela segurança. Sean fez sinal para que ele se sentasse. O garçom foi até Sean Carter e perguntou se ele gostaria de algo. Carter respondeu que não, obrigado. Você então me disse, olá, com um sorriso sorrindo. Eu respondi, oi, Carter, e tomei um gole da minha bebida. Chá, pode dividir a cama com ele de vez em quando. Mas, felizmente, nunca me pediram para me juntar a Carter. Para falar com Sean, pensei que nos encontraríamos em particular. Sean respondeu com um encolher de ombros indiferente. Eu tive que discutir algo com ela. Está tudo bem. Vá em frente. Ele exerceu esse tipo de poder. Carter mudou desconfortavelmente em sua cadeira antes de continuar. É verdade que Chris e Pac estavam prestes a começar sua própria gravadora. Sean bateu o punho contra a mesa gritando: Ninguém tem lealdade? Carter, bem, isso não está acontecendo agora, certo? Sean olhou para Carter com desconfiança. Por que os estão? Você está tão ansioso para compartilhar isso comigo. Chris é seu homem. Ele te trouxe. E você está esfaqueando-o pelas costas. Carter respondeu com indignidade. Primeiro, estou cansado de ser aquele filho vazio de que preciso para sair debaixo de sua maldita sombra. Sean sorriu levemente. Ok. Eu respeito que Carter continuou. Além disso, esse cara está fazendo esse movimento e deveria ter sido comigo. Sean olhou para Carter sem expressão. Coloque Chris em você. Sabe disso. Do que se trata realmente, Carter. Não tente toque para mim. O Jay-Z de hoje ainda não tinha nascido. Esse jovem C. Carter. Estava em apuros. Ele teve que desabafar. Eu quero sua ambição de ponto, agora. Este é um homem com quem posso trabalhar. Sean fez um gesto grandioso em direção a Carter. Garçom, pegue isso o que ele quiser. Carter sorriu. Obrigado. Sean respondeu. Honestidade e ambição. Vamos fazer muito pão juntos. Carter pediu um beba, como ele disse novamente. Acho que ele não vai sair com aquele branco para fazer sua própria gravadora. Agora. Sean respondeu com seu ar normal de arrogância. Por que você não me deixa me preocupar com isso? Eu tomei isso como uma maneira de escapar. Eu disse a Sean. Eu vou em frente e volto para Quincy. Sean estava envolvido em a conversa dele com Carter, e mal percebi quando ele me desculpou. Peça para a limusine te deixar lá. Não comeu. Ele não se importou. Eu sorri e beijei ele na bochecha, e fui embora. Capítulo 8. Kadada. A atriz modelo e estilista. Kadada. Jones foi noiva de Tupac Shakur e é filha do produtor musical, Quincy Jones, e da atriz Peggy Lipton. Estando perto de outras celebridades, era apenas uma parte da vida. Conhecer Kadada foi apenas um desses eventos, e com o passar do tempo, nos tornamos perto. Nós saímos juntos, fomos às compras, e assim por diante, foi mais ou menos na mesma época que conheci Kamur. Aqueles eram os dias, ou mais que eu pensava que sempre tínhamos conversas femininas. E o fato de ela estar namorando alguém com quem eu já tinha estado não era uma fonte de discórdia. Não sentíamos ciúmes um do outro. Era apenas conversa de garotas, não. Eu não me tornei íntimo de Kadada. Kamur estava com muitos ciúmes para isso. Sim, Kadada sabia sobre Kamora Sean. E eu todos estando juntos sexualmente. Claro que ela sabia.
Nós compartilhamos esse tipo de coisa que éramos abertos e honestos um com o outro sobre quase tudo uma amizade verdadeira? Exceto, eu não conseguia mais ser aberto e honesto sobre tudo. Sean se certificou disso. Kadada e Pak era o melhor casal. Ele era sempre tão legal e, sim, sexy. Ela era tão linda e divertida. Antes de toda a tensão e briga, costumávamos sair todos juntos. Era sempre uma vibe incrível, mas com tiros de caça e as suspeitas em torno de Sean e Jimmy. As vibrações entre Kadada e eu nem sempre foram perfeitos, então, chegou aquela noite, os shows de premiação não eram nenhuma novidade para nós naquele momento. Tudo pronto. Como os homens preparados, não escolhemos o que vestimos. Um estilista preparou nossas paletas de cores, maquiador, fez nossa maquiagem. E um cabeleireiro fez nosso cabelo. Era assim que as coisas aconteciam. Nós compartilhávamos os melhores estilistas do ramo. Às vezes, todos nós íamos ao estúdio para um evento para obter nossas medidas foram tiradas. Mas desta vez o Kadada parecia diferente. Senti que algo estava errado. Mas quando eu a sondei, ela não diria nada. Então, o dia do evento estava aqui. Todos nós nos veríamos outro por dentro. Embora Sean fosse meu homem, no que diz respeito a adereços, eu não tinha nada sobre o Kadada sendo Quincy. A filha de Jones tinha vantagens e o estrelato estava entre elas. Mas ela não estava lá quando nos viu. Veio até a nossa mesa, ficamos sentados curtindo uma vibe muito foda. Sean sabia que ia arrasar nessa premiação. Ele tinha praticamente dominado a Costa Leste musicalmente com todos os sucessos. Realmente não havia como ele não ser bad boy, é coisa do Hall da Fama agora, e P. Diddy Combs sabia disso. Sean sorriu para Kadada, enquanto ela se sentava à mesa. Mas havia algo naquele sorriso que não parecia autêntico. Logo eu saberia, porque ele fica doente, quando tem rancor de alguém, enquanto ela se sentava. Sean disse, o bad boy. Vai limpar o da sua mesa com fé? Chris respondeu que sim, e que o novo que estamos arrebentando pode deixar esses caras doentes. Kadada. Sinalizou para o garçom servir ela um copo de ginger ale que estava em sua mesa, enquanto o garçom renovava sua bebida. Ela disse a música da varíola. Também vai ganhar um pouco de amor. Sean Grimm. Oh, vamos lá, Sean. Eu sei que vocês têm suas diferenças, mas você tem que admitir que o cara faz uma ótima música. Sean olhou para mim pelo canto do olho, então tomou outro gole de seu cac favorito e respondeu que o Bad Boy tem a música mais quente do mundo planeta. Mas eu nem estou viajando. Todo mundo tem que ter seu brilho certo, cada à parte. Sean Tupac acha que você estava envolvido com o tiro que ele levou. Vocês dois eram tão próximos que precisam consertar isso. Sean respondeu indignado. Por que diabos esse cara pensaria que eu tinha algo a ver com isso? Ele, Kadada, retrucou Sean. Você pode culpá-lo, Sean. Filho, obviamente, não ficou feliz com essa pergunta pela resposta dele. Inferno. Sim, eu o culpo. Nós tínhamos uma boa coisa acontecendo. Todos nós. Aquele cara se voltou contra mim e ele tem a coragem de me culpar por seu tiro. A indignidade que ele conseguiu vomitar enquanto mentia. Descaradamente, foi algo que eu não esperava. Fiquei jogado para trás por um momento antes de interromper. Temos que fazer isso hoje à noite. É a grande noite de Shaun Kamur. Ouviu o Ruckus e foi até lá para a nossa mesa também. Ela se sentou e disse: Oi a todos com aquele grande sorriso com covinhas. Eu sorri e respondeu. Ei, que quase parecia feliz em vê-la quando ela disse. Ei, o que houve? Kimi Kamur nunca foi do tipo que segurei a língua dela e fui direto ao ponto. O lugar inteiro está agitado, com o fato de você estar sentado aqui, acusando Sean de ter atirado em pó que vocês. Meio que o alto. Ela riu. Kadada parecia envergonhada enquanto ela olhava ao redor, para ver todo mundo olhando e sussurrando. Mas ela não estava prestes a recuar. Na verdade, ela dobrou a aposta. Qualquer um aqui que não esteja falando sobre isso não é real, de qualquer forma. Todos nós sabemos que Sean estava atrás dele. Kamur forçou um sorriso. Querida, não temos que fazer isso aqui. Cadeta deixou claro que ela iria. Não fique em silêncio enquanto ela continua. Ou, não vamos ferir os sentimentos de Sean Puffy Combs. Ele só tinha um dos rappers mais prolíficos do jogo.
Sean cerrou os punhos. Se fosse qualquer outra pessoa, isso teria ficado feio. Mas esta era a filha de Quincy Jones. Sean era um monstro. Respondeu surpresa a negócios logo de manhã. Droga, porque você está nisso. Mas você sabe que não. Não tem nada com que se preocupar. Você tem um passe. Papai Blank sorriu enrolado. Sean, aparentemente, tinha algo para conversar com Blank também, porque ele disse que não posso proteger todo mundo, especialmente se alguém não vai mais estar na minha etiqueta, como aparente. Em branco foi pego de surpresa por essa reviravolta dos acontecimentos, por sua resposta. Mar, você está dizendo o que eu acho que você está dizendo? Sean continuou. Isso está desgastando meus recursos para proteger as pessoas. Então isso não é 100% da minha equipe. Não pode obter 100% da minha proteção. O que o inferno está acontecendo aqui, o que Sean queria de mim esta manhã está se tornando muito mais do que eu esperava. E eu tenho que ir. Quincy estará me procurando enquanto isso Blank aparentemente queria. Claridade. Então, para ser claro, se algo acontecesse em branco, fez aspas com os dedos para um de seus artistas, que estava deixando sua gravadora. De qualquer forma, seria considerado que ele faz outro conjunto de aspas, fora do seu controle. É isso que você está dizendo. Espere um minuto. Eles podem estar falando sobre o Big. O Sean está dizendo que ele não vai proteger o Big. Neste momento. Eu era muito jovem e ingênuo, muito de ressaca, para entender que isso não era falta de proteção. Isso era um golpe. Onde foi isso veio desta manhã. Mas um eu mais velho e sábio entende agora o que eu não compreendi todos aqueles anos atrás. Sean estava entendendo o verdadeiro motivo pelo qual ele tinha um branco ali. O mundo estava prestes a perder. Big Blank, riu você um resfriado, Sean disse. Por que eu deveria proteger alguém que não vai ficar por aqui? Eu o fiz. Aquele cara deveria estar adorando o chão que eu piso. Eu estava pensando que o ego de Sean estava mostrando sua cara feia e eu queria sair dali, mas meus instintos me disseram que eu precisava agir com cuidado. Então, meu próximo movimento tinha que ser calculado. Eu realmente não quero qualquer parte disso, nem mesmo implicitamente. Mas foi arrastado para o meio disso. Se o que era acontecendo aqui sempre que sair, eu serei considerado cúmplice. Mas mesmo quando esses pensamentos cruzaram minha mente, eu não podia simplesmente fingir que estava tudo bem. Então eu disse, mas Sean, ele ainda não foi embora. Eles estão apenas rumores. Você vai deixá-lo morrer por causa de alguns rumores. Sean olhou para mim com sua voz, obviamente decorrente de mágoa, como ele disse. Eu sei que quando estou sendo traído, não estou matando ninguém, mas não estou protegendo alguém que não me apoia 150% que isso era uma crítica fora de controle, minha mente começou a correr. Há uma maneira de chegar até ele. Talvez eu pudesse usar a rota financeira. Sean, ele está trazendo tanto dinheiro, você investiu tanto dinheiro para cultivá-lo, você está. Vou jogar fora todo esse dinheiro. Foi quando ele revelou o quão bem pensado esse encontro realmente foi. Se ele sair, ele leva todo o dinheiro investido na criação dele. Mas se ele não puder se proteger, e algo terrível acontece. Então, o dinheiro que eu ganharia com a morte dele acabaria com todo o dinheiro que ganhamos. Até agora, eu fiquei perplexo. Sean. Ele continuou. Ele vale mais para mim, morto do que vivo. Sean Combs é um monstro calculado, diz Blank. Eu entendo que muitas pessoas por aí querem Big morto também sem sua proteção. Ele não tem chance em ser Big vai morrer. Isso é loucura. Não ouso dizer mais nada sobre isso. Sean sorri e se levanta para caminhar até um lugar seguro. Atrás de uma foto puxa uma bolsa marcada com o nome de Blank. Ele se vira para Blank e diz que é por isso você vale seu peso em ouro. Você me entende aqui. Vai uma coisinha para você cuidar do meu povo. Sorrisos em branco. Sean. Eu te amo, baby. Você sabe que eu te protejo. Seus problemas são meus problemas. Vou garantir que meu pessoal cuide do seu pessoal. Preciso sair daqui. Isso é loucura? Tentei sair de novo. Sean. Quero chegar até Quincy, antes que ele acorde. Sean olhou para eu respondendo. Está ficando tarde, dá um beijo nele, por mim, vou sair daqui. Obrigado, Deus em branco, sempre com algo a dizer. Eu adoraria conhecer o pequeno TI algum dia, nem pensar algo sobre esse cara. Me assusta. Forcei um sorriso. Seria ótimo. Fiz minha saída. Capítulo 10.
As mentiras que você conta neste ponto. O relacionamento entre Sean e eu estava intermitente por um bom tempo. Estávamos desligados neste ponto. Ele colocou as mãos em mim, novamente. Desta vez por algo que nem aconteceu. Estava tudo na cabeça dele quando o telefone tocou. Eu atendi mesmo assim. Oi, Sean. Ele soou trepidante quando ele disse que estávamos separados há um tempo. Desta vez sim, ele continuou. Eu não quero que alguém saiba sobre minhas propensões. Ele parou para procurar a palavra certa. Eu respondi. Então você não quer que as pessoas saibam que você é gay. O mar explodiu. Veja, é por isso que eu perco o controle. Você. Então eu simplesmente disse adeus. Sean, espere. Ele gritou. O que Sean me desculpe. Ok. Você está sempre desculpe. Ele respirou fundo. Eu tenho que fazer algo para me cobrir. Eu suspiro o que você quiser. Sean. Quando você vê isso nas notícias, é que não é real. Isso me acalmou por um momento. O que ele poderia estar falando? Ele continuou fazendo isso apenas para a imprensa, fazendo o que Sean, depois de uma longa pausa. Ele continuou. Ela sabe o que é isso. Ela está apenas fingindo me cobrir. Sean, do que diabos você está falando? Outra pausa em público. Vou namorar outra pessoa. Uma garota de vídeo, eu rio. Por que você faria isso? Eu tenho que me cobrir. Eu estava ficando bravo. Eu estava realmente mais bravo comigo mesmo do que com ele. Por que eu estava ficando com ciúmes? Eu estava sentado lá, na verdade comparando-me com as megeras do vídeo na minha mente. Elas são grossas, mas olha para o meu corpo. Ele as preferia, garotas de bunda grande, de pele clara, de vídeos. Eu me acalmei. Não. Eu sei que ele gosta de homens de qualquer jeito como eu. Recuperou o controle. Perguntei por que diabos você está me dizendo. Ele suspirou. Eu queria que você descobrisse de mim primeiro, como se eu me importasse. Ele veio até mim com sua frase favorita. Você sabe que eu te amo. Era ficando velho. Eu só conseguia pensar aqui. Vamos nós. Amor é uma palavra grande e forte. Estou cansado dele jogando isso por aí. E usando quando isso se encaixa em suas necessidades. Ele está usando isso enquanto ele está sentado aqui me contando sobre namorar outra pessoa. Eu respondi. Você não bate em quem você ama. Sean, o amor não machuca. Ele chupou os dentes enquanto respondia. Vamos lá, você está falando sério. Essa merda é para crianças. Não estamos em ensino médio. Às vezes acontecem coisas que não significam que eu não te amo. Eu não te bateria se eu não esperasse. Espere. Isso soou errado. Você disse exatamente o que quis dizer. Ele respirou fundo. Havia um silêncio constrangedor. O fato de eu ainda estar no telefone e esperando que ele falasse significava que ele tinha o poder. Ele estava mais cauteloso enquanto continuava. Ele não queria perder esse poder. Kim, ninguém que eu ri. Ninguém com quem eu não me importo pode tirar esse tipo de emoção de mim. Eu queria dizer é que é assim que você fala com os caras depois de usar plugs anais, mas há uma linha que eu não ouso cruzar. Eu disse que você disse que enquanto você está namorando outra, isso é só para o público, eu estava farto. Podia ser ouvido na minha voz, enquanto eu dizia, tanto faz. Sean, faça o que você precisa fazer. Me deixe em paz. Eu estou, nunca desistindo de nós. Ele chorou. Eu respondi àquela tentativa de controle emocional com a pouca determinação que pude reunir. Eu nem acreditei nas palavras que saíram da minha boca. Sean. Ah, não. Nós mais adeus? Diga ao Quincy que sinto falta dele. Ele jogou fora sua manipulação emocional, foi realmente me deixando louco dessa vez. Eu disse com muito mais convicção. Adeus. Sean. Eu desliguei. Manipulador. Bastardo. Capítulo 11. Mo. Problemas por um tempo. Eu estava realmente feliz em ver Sean ir embora. Eu estava ficando mais velho e as festas de sexo estavam fora de controle. Estava chegando a hora de eu desacelerar. Quincy estava ficando mais velho. Eu sabia que se eu continuasse, os rumores que circulavam iriam eventualmente encontrar uma maneira de voltar para ele. O que ele vai pensar de mim? Chris está prestes a fazer sua viagem para a Califórnia. Eu não sabia exatamente o que iria acontecer lá, mas me senti como Tiana Wallace estava prestes a ficar órfão. Eu sabia. Eu sabia que não queria nenhum vínculo com isso.
pois estava sentado ali contemplando tudo isso em meu manto, tomando meu vinho nesta sexta-feira. À noite, minha campainha toca. Eu não esperava a companhia. Abri a porta e encontrei Sean. Meu coração disparou. Eu estava chocado, mas me recuperei rapidamente. Forcei um sorriso e disse a ele com uma fala um pouco arrastada: Ei, entre, estou muito mais embriagado do que pensava. Sean entrou olhando em volta. Desconfiado, então se virou para mim e sorriu dizendo que você não tem retornado minhas ligações. Eu só queria para ter certeza de que você está bem. Estou bem? Ele obviamente não estava aqui por preocupação. Ele estava verificando. Veja quem estava aqui. Sean estava controlando assim sim, mesmo que não estivéssemos juntos, e ele estava namorando outra pessoa. Ele começou a ir para a sala de estar. Eu tentei dar um fim rápido na visita, mas saiu um pouco mais direto do que eu pretendia. Então, já que você pode ver, eu estou bem. Você pode me deixar ir para a cama. Agora parte de mim. Queria que ele ficasse quando ele entrou na sala de estar. Fui forçado a siga. Sean, foi muito direto com sua próxima pergunta. Há outra pessoa esperando por você. Não, mas Sean, nós somos. Não juntos. Você está namorando outra pessoa. Eu posso quem eu escolher. Com este Sean, se tornou taxa de IR. Ele me jogou ferozmente no chão. Então, ele puxou um 22 e colocou na ponta do mesa. Ele se virou para mim calmamente. Eu estava com medo. Minha voz tremeu enquanto eu implorava a ele. Sean, por favor, pare. Quincy, está aqui. Como chegamos aqui? Como chegamos ao ponto em que ele estava na minha sala me ameaçando com uma arma? Ele se ajoelhou e chegou bem na minha cara para dizer: Você é minha. Você não tem escolha nisso. Agora eu não posso viver sem você. Ele se levantou, se recompondo. Eu estava apavorado enquanto choramingava, Sean. Isso não é amor. Sean pegou sua arma e engatilhou. Ele olhou para mim quase pensativamente e perguntou: Você já ouviu falar se eu não posso ter você? Ninguém pode, Sean. Por favor. Não, por favor. Quincy vai ouvir. Sean sorriu e guardou a arma dizendo: Oh, isso é só para efeito dramático. Eu nunca atiraria. Você, se eu fosse te matar, ninguém iria rastrear isso até mim. Você sabe quantas pessoas eu tive que cuidar. Ao longo dos anos seria algo quieto na sua comida ou bebida, algo que nunca vai acabar. De volta para mim, eu não atiraria em você. Você entende? Eu só conseguia acenar lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele olhou para mim pensativamente. Enquanto se abaixava para me ajudar a levantar, eu não pude fazer nada além de concordar. Ele é um monstro aterrorizante. Agora, ele queria amenizar, e eu tive que concordar. O que mais eu poderia ouvir? Baby, eu nunca quero te machucar. Você sabe que eu realmente te amo. Ou eu teria seguido em frente pensando em viver minha vida sem você? É muito difícil se alguém tentasse te machucar. Eu os mataria. Minhas costas doíam de onde eu bati na mesa quando ele me empurrou. Tudo o que eu pude fazer enquanto ele me ajudava a levantar foi acenar que eu entendia através das minhas lágrimas escorrendo que ele enxugou. Olhou para o quarto de Quincy. Deixe-me dizer boa noite. Não, Sean, por favor. Ele está pensando rápido. Ele tem que levantar de manhã. Sean olhou para mim com um olhar ilegível. Ele estava me estudando. Ok. Vou entrar nervosamente. Entrei pela porta da frente. Isso acabou. Graças a Deus, ele me beijou. Eu não queria que ele me tocasse, mas não pude recusar. Beijei Quincy por mim. Tentei manter a compostura enquanto eu respondeu claro. Sean. Ele abriu a porta para sair. O guarda-costas que estava esperando do lado de fora o escoltou até o carro. Isso foi muito pior do que eu imaginava. Por que ele precisaria de um guarda-costas na minha porta da frente? Como ele esperava que isso acontecesse? Depois que eu fechei a porta, tomei outra bebida esta noite. O pesadelo acabou, tomei um gole do meu vinho e chorei nos dias seguintes. Ele enviou dezenas de flores. Ele trouxe Quincy brinquedos caros. Ele queria que eu guardasse seu segredo. Eu estou preso. Ele tem as autoridades sob seu controle. Não posso ir até elas. Isso é como um filme de gangster. Quão alto seu poder vai? Quão longe é seu alcance? O FBI? A CIA? Quem não é corrompido?
ou não vai conseguir silenciado por sua cadeia de comando superior. Alguém pode me ajudar e meu filho ele encontrou o caminho de volta para minha cama. Eu não tive escolha. Capítulo 12. O amor de uma mãe. A calamidade que se seguiu por trás da morte de Big abalou a costa leste. Me abalou também. Sean poderia ter parado. Ele foi cúmplice. Se ele fosse um colaborador, ele sabia que isso ia acontecer. E não impediu. Esse era seu amigo, não. Eles não eram tão próximos quanto Sean queria que o público acreditasse. Mas ainda assim, no que diz respeito a Sean, éramos ótimos para o público. Estávamos apenas tendo um relacionamento intermitente de nem pessoas e eu provavelmente parecia apenas uma vagabunda faminta por dinheiro, mas a verdade é que eu apenas acostumei-me a não ter escolha. Hoje reconheci o que era síndrome de Estocolmo. Eu estava em seu acenando e se sentiu confortável com isso. Quincy tinha tudo o que poderia querer, com exceção, é claro, de uma figura parental normal. É por isso que este capítulo é tão poderoso para mim, o amor de mãe é tão real. Uma noite, eu estava com meu namorado, sim, nós estávamos juntos novamente, e nós foram acompanhados para o jantar por ninguém menos que a senhorita Wallace. O mar olhou enquanto a segurança permitia que a senhora Wallace se aproximasse da mesa e se sentasse. A senhorita Wallace falou com um sorriso. Olá, Sean. Oi, Kim. Eu sorri. O melhor que pude. Que situação para todos os efeitos ela está sentada com o assassino de seu filho. Quando recebi sua ligação, parecia urgente. Ele conseguiu aparecer. Espero que minha voz não tenha traído meus sentimentos quando eu disse oi. A senhorita Wallace Sean também sorriu quando disse olá. Senhorita Wallace, o que posso fazer por você? Quando recebi sua ligação, parecia urgente. Ele conseguiu aparecer. Se ele estava sorrindo calorosamente, essa foi a situação mais assustadora de toda a minha vida. Ela olhou para Sean com olhos suplicantes. Eu sei que isso não é problema seu, mas as coisas ficaram meio difíceis. Eu esperava que você pudesse enviar parte do dinheiro que Chris ganhou com você dessa forma. Sean balançou a cabeça. Isso não é algo que eu posso fazer. Existem advogados e contadores. Talvez eu possa ajudá-lo com alguma coisinha para ajudá-lo a superar o obstáculo? Sean enfiou a mão no bolso para pegar sua carteira. Eu não tenho mesmo vendo o quanto Chris deixou. Já faz 2 anos. Quanto tempo isso vai levar, Sean? Suspirou enquanto ele respondia. Essas coisas são difíceis. Senhora Wallace, eu não sei. Os advogados não facilitem isso. A senhorita Wallace insistiu mais. Eu não entendo o que é tão difícil. Ele trabalhou para você. Ele fez seu dinheiro. Onde está ele? Sean balançou a cabeça como se estivesse triste pelo que estava dizendo. Ele continuou. Não é como se eu pudesse simplesmente te dar o dinheiro dele. Você tem direito a certas quantias e você está apenas tentando descobrir qual é essa quantia. Não quero parecer cruel, mas não seria justo comigo te dar toneladas de dinheiro. Você enriqueceu às custas do meu filho e agora está ficando com todo o dinheiro dele. Sean manteve a calma enquanto respondia. Receio que os negócios não sejam tão simples assim, senhorita Wallace. Eu paguei pela publicidade da publicação. Quero dizer, na verdade, vou ser direto. Encaminhar Sra. Wallace Chris provavelmente me devia dinheiro. Não saberei até que tudo esteja resolvido. A raiva na voz da senhorita Wallace mal ofuscou a dor, ou talvez a ampliou enquanto ela proferia as únicas palavras que conseguiu reunir seu bastardo Sean. Não vacilou. Ele apenas disse: olhe para o contrato. Estou honestamente tentando tirar o máximo possível dele, mas tenho investidores. Não posso simplesmente pegar dinheiro que não pertence a ele e começar a doá-lo. Wallace explodiu em resposta. Sabe? Bom e bem. Chris não te devia nada. Sean olhou fixamente nos olhos dela sem vacilar e disse que ele teria começado a lucrar depois de alguns anos seu dinheiro até as vendas do álbum pago, pelo tempo de estúdio, a publicação e o marketing de vídeos musicais teriam vindo de shows. Sinto muito que ele não esteja aqui para ganhar esse dinheiro. Sinto falta dele. A resposta dela foi séria. Você matou meu filho momentaneamente. Sean ficou atordoado em silêncio. Ela perguntou novamente, sua voz trêmula. Você? Ele começou. Amy Wallace. Ela não seria redirecionada.
Responda à pergunta, não estava acostumada a ver Sean na ofensiva, não. Claro que não. Ela olhou para ele com despeito. A raiva em sua voz era o suficiente para enviar arrepios na minha espinha, enquanto ela respondia com uma ameaça que só uma mãe pode fazer. Eu não acredito em você. Sean olhou para ela com uma tristeza que eu sabia em minha alma ser falsa. Embora olhando para ele sem contexto qualquer, acreditaria nele quando ele respondeu. Lamento ouvir isso hoje. Sei que ele foi capaz de reunir essa falsa sinceridade, porque ele é um sociopata naquela época. Eu pensei que era compaixão. Sem mais palavras, a senhorita Wallace se levantou e saiu. Sean a observou sair com descrença, sem saber o que fazer. Fiz meu pedido. O jantar aquela noite foi longa e silenciosa. Temi por a vida da senhorita Wallace é mais perigosa quando ele se sente ameaçado. Não, ela não poderia fisicamente ameaçá-lo, mas essa ameaça era muito real. Ela torna públicas suas acusações sobre a imagem de Sean, ficaria danificado. Eu senti por mim mesmo o quanto ele passará para proteger essa imagem. Capítulo 13. Tenha um pouco de fé. O fato é que Sean era um completo maníaco por controle. Ele foi absolutamente o pior. Mas de todas as coisas que ele fez para se controlar, esta pode ter sido uma das mais desprezíveis. Estávamos no escritório do bad boy uma noite. Sentados na sala de estar, curtindo uma refeição, Sean estava fumando um daqueles charutos grandes de que ele gostava. Quando Faith entrou e sentou-se conosco, ela parecia relaxada quando ela disse: Ei, pessoal, eu sorri. Nunca tive nenhuma vibração ruim da The Marvelous Faith Evans. Nós nunca falamos sobre o momento selvagem que nós três compartilhamos em uma das festas de Sean. Eu a abracei. Ei, garota, o que foi? Sean? Sean sorriu e perguntou. Ei, o que te faz sair? Ela se dirigiu a ela. Sean dizendo. Olha, quando você me pediu para ficar com Chris, eu entendi que você precisava controlá-lo. Fiquei honrado por você ter me escolhido para monitorar um dos seus bens mais valiosos. Chris é um doce. Sean riu e disse honestamente. Eu sabia que você seria bom, faria o grandalhão se sentir amado. Eu não me sinto bem. Sobre isso, eu não me sinto bem com tudo isso. Sean tem aquele olhar nos olhos que ele tem antes de explodir. Fai viu também. Ela pisou com cuidado. Sean, você sabe que eu sou tão leal quanto eles veem. Sean se inclinou para a frente, ameaçando involuntariamente, e disse em um tom baixo. Sim, mas Sean, Chris e eu tivemos um filho juntos. Sean se recostou e respirou fundo. Vou cuidar de você. Você é não como Chris. Você é leal. Faith tinha uma lágrima nos olhos quando respondeu que ele não precisava morrer. Isso está ficando muito delicado. Ela sabia. Ela suspeitava. Era ela tentando descobrir se Sean matou intencionalmente Big. Eu queria perguntar, mas é claro que não havia como fazer isso. Isso é tão louco. Sean suspirou e respondeu que não. Não me entenda mal, sinto falta dele. Mas ele estava me deixando de qualquer maneira. Ninguém se importa com a minha dor. O clássico narcisista Sean. É tudo sobre ele. Fiquei doente por um momento. Mas a próxima frase me fez sentir por ele de qualquer maneira. Eu queria compartilhar tudo isso com ele. Ele era meu homem. Faith não conseguia esconder a raiva que brilhava em seus olhos, mas ela sabia quem era. Falando com ela, foi cuidadosa enquanto falava. Sean, você tem seus amigos com quem você compartilha coisas? Sean sentou para a frente novamente desta vez, com intenção maliciosa enquanto ele questionava. O isso deveria significar: Chris não tinha ninguém, só você. Sean perdeu aquela gordura e aquele outro pedaço de eu tinha você. Eu interrompi bem em choque, que você a teve. POC. Sean olhou para mim enquanto respondia. Sim, POC. Aqueles iriam tentar começar sua própria gravadora e competir comigo. Comigo. Depois de tudo que fiz por aquela gordura. Eu não estava usando recursos para proteger isso, não. Maneira como Faith começou a chorar. Sean olhou para ela e suavizou um pouco. Ele falou um pouco mais calmo. Olhar. Eu não o odiava. Eu estava magoado, mas eu não o odiava. Vou garantir que você e CJ sejam cuidados. Sem palavras,
Faith se levantou para sair enquanto ela se virava. Sean falou suavemente. Faith. Ela o ignorou. Ele chamou para ela novamente. Faith. Ela saiu rapidamente. Sean apenas olhou para mim e disse: Droga, eu realmente não sabia o que dizer. Sean acabou de dizer a Faith que ele não protegeria o marido dela porque ele iria embora. Bad boy de uma perspectiva empresarial. Eu não discordei de Sean. Aí, se você está indo embora e criando competição para ele, por que ele gastaria recursos com você? Então eu abracei Sean, mas eu também sabia que ele não precisava mandar Chris para a Califórnia. Eu me perguntei se ele percebeu que ele sentenciaria alguns à morte. Ele me abraçou de volta com lágrimas nos olhos, enquanto perguntava como diabos eu sou o cara mau, hein? Não faço nada além de me esforçar para que todos vivam confortavelmente e eu deveria apenas deixá-los pisar em mim enquanto eu os segurava em um abraço reconfortante. Eu respondi que não, baby. Ele me levou para lá no sofá, como eu disse, Síndrome de Estocolmo, capítulo 14. Ofuscou esta noite em particular, eu estava na casa de Sean e Quincy estava hospedado com um amigo. Foi um tempo sozinho para Sean e eu, até que a campainha tocou e Sean se levantou para atender, ouvi uma mulher gritando e rapidamente percebi que era Jennifer Lopez, ou mais conhecida no mundo como J-Lo Chan, o que ela criticou. Sean respondeu calmamente. Relaxe. Baby, por que diabos você teve que começar a atirar? Não é para isso que temos guarda-costas? Normalmente, quando esse tipo de situação surge, eu fico quieto e apenas escuto. Jogar minha posição. Então, você poderia dizer. Mas eu não estava prestando atenção nas notícias nos últimos dias. Ou assim. E mesmo que fosse a única coisa que alguém falaria comigo por meses, ninguém tinha falado comigo sobre isso ainda. Então entrei no foyer perguntando o que estava acontecendo. Jennifer explodiu comigo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse cara atirou em um maldito clube. Meu queixo caiu, olhando para frente e para trás entre os dois. Sean falou suavemente. Jen, você tem que se acalmar. Jennifer não estava aceitando nada disso. Ela continuou. Calma, calma. Você atirou em um bando de pessoas inocentes. Sean colocou a mão sobre ela. Antebraço. É uma técnica de ligação. Ele foi astuto em lidar com ela, ele faz isso comigo também. Mesmo se você sabe o que está acontecendo, funciona. É um contato íntimo, sem ser pessoal. Ele estava tentando desarmá-la. Isso não pareceu influenciar Jennifer imediatamente, pois ela continuou. Por que diabos você acha que o substituto do Big vai assumir a responsabilidade por você? O substituto do Big espera. Ela poderia estar falando? Sobre eu tinha que saber. Você está falando sobre brilhar. Jennifer nem olhou para mim quando ela respondeu. Sim, Shine Shun, continuou com uma voz calma e uniforme. Relaxe, a situação está sob controle. Jennifer não se acalmou, ela continuou. Eles contataram meu advogado para minha declaração e lá. São muitas testemunhas. Sean, não tem como você escapar dessa arrogância. De Sean. Pode ser imensurável. Às vezes ele riu enquanto perguntava, duvidando de mim. Eu não conseguia acreditar. Eu tive, que sabe, Sean, o que você poderia oferecer a ele que o faria fazer uma oferta por você, como o que Jennifer também comentou. E se ele vacilar no meio da frase e começar a falar, Sean respondeu com a mesma calma de sempre que ele não faria isso. As pessoas na prisão não cruzam com as pessoas conectadas no lá fora. Jennifer parece desanimada. Então você vai matá-lo também. O quanto ela sabe. Olha, eu não vou ameaçar qualquer um. Brilha. É inteligente e leal. Ele sabe como funciona. E quando ele sair, ele será bem cuidado. Jennifer falou desafiadoramente. Sean, eles querem me questionar. Eu não estou me perjurando. Eu estou. Não vou para a cadeia. Por isso, Sean parecia tão no controle que eu o admirava por isso neste momento. Mas meu espírito estava quebrado. Eu me senti mal por Jennifer. Ela pega uma crise ruim atrás da outra, e isso foi uma pausa muito ruim. Sean falou com confiança. Relaxe e entre. E tome uma bebida. Tenha seus advogados. Ligue para o meu. Você nunca verá o banco das testemunhas. Eu prometo que Jennifer não tinha tanta certeza
de que perguntou a ele como você pode saber que Sean sorriu enquanto respondia. Entre a confissão de Shine e as testemunhas que deram seus relatos, os policiais não precisarão de muito mais a declaração do seu advogado. Irá. Fique bem. A próxima preocupação de Jennifer surgiu. Ela explicou meu Chan. Ele é bom, mas ele não vai faça isso, radiante de confiança. A única maneira de um homem com seu patrimônio líquido poder Chan respondeu. Claro, ele vai. Jennifer balançou a cabeça desafiadoramente enquanto respondia. Chan, você não o conhece. A confiança inabalável de Sean estava governando o dia. Jennifer estava cedendo enquanto ele dizia a ela com um sorriso. Eu consegui. Este Sean tem certeza que Sean piscou. Meus advogados lidam com situações. Dê a ele meu número também. Jennifer parecia desconfiada quando perguntou se ela não iria ameaçar meu advogado. Sean riu como ele respondeu. Não, claro que não. O dinheiro fala, querida. Ele se virou para mim e disse. Leve-a para dentro e sirva-a uma bebida. Eu tinha minhas próprias perguntas, mas você ia fazer Shine, os rótulos vão para o cara, o que são? Você vai fazer. Agora, Sean? Pareceu desapontado quando respondeu que ele tinha a voz. Mas é fluxo. Ele suspirou bem artistas com seu talento, são 1 centavo a dúzia olhando para Jen. Ele continuou. Ele não é um descoberta única na vida. Como Jennifer Lopez agora, ele está usando seu charme. Apesar da situação, ela corou levemente. Sean continuou. Vamos pegar aquela bebida. Deixe-me cuidar dessa situação de advogado. Relaxe, não se preocupe. Saímos do saguão e fomos sentar na sala de estar. Ele tentou fazer um ménage à trois naquela noite. Não deu certo naquele dia. Capítulo 15. Rainha Camora. Simmons e eu saí para beber. Ela estava me olhando sedutoramente e eu estava excitado. Nós estávamos indo para voltar para o meu lugar. Depois. Mas, de repente, depois de um gole da minha bebida, senti vontade de vomitar. Eu me desculpei e mal consegui chegar ao banheiro feminino quando voltei. Camur perguntou se você estava se sentindo bem. Estou bem. Tenho estado indisposta nos últimos dias. Acho que vou para casa, ela disse. Seus seios estão parecendo meio carnudos. Aí, garota. Envergonhada. Eu sussurrei. Não em público. Ela respondeu simplesmente. Você está grávida. Eu fiquei completamente surpreso porque diabos você diria que ela deixou? Ficou ali por 1 minuto. Aposto que na cabeça dela ela estava, tipo, espere por isso. Espere por isso. Então me ocorreu. Ela me deu 1 minuto antes de continuar. Então, o que você vai fazer? Eu não entendi. Indo para fazer. Se não for de Sean. Se for com o choque passando o escopo da situação, começou para segurar. Eu respondi, é melhor fazer um teste. Ela olhou para mim com pena. Garota, boa sorte, depois o que ele fez com Chris. Eu não gostaria de estar no seu lugar. O desejo que estava nos olhos dela, antes de eu ficar doente, tinha sumido quando comecei a me levantar. Percebi o que ela me disse e parei. Ela olhou para mim sem rodeios e disse: Ninguém é estúpido, garota. Eu não sabia o que dizer. A pergunta ainda permaneceu em minha mente, apesar de tudo que eu sabia. Puffy matou Chris intencionalmente. Ela trouxe eu de volta ao momento dizendo: vá sem saber o que mais dizer, mas sabendo que eu tinha que lidar com a minha situação. Agora eu respondi: eu vou te ligar. Ela suspirou e simplesmente repetiu: boa sorte. Capítulo 16. Cristão no dia seguinte, eu estava sentado no meu sofá, pensando profundamente, quando a campainha tocou. Fui deixar Sean entrar, e isso ia ser assustador. Voltamos para a sala e nos sentamos. Quincy estava dormindo, se aparecia legitimamente preocupado. O que tão urgente eu não sabia o que mais para fazer. Eu apenas deixei escapar. Estou grávida. O ar na sala estava tão denso quanto Jade. Ele estava quieto. O que ele está pensando que fez a pergunta óbvia? Você tem certeza de que falei rápido? Eu estava tomando pílula. Eu vou livre-se disso, desculpe. Eu só queria que você soubesse que é maravilhoso. Isso é ótimo. Eu estava tão confuso. Hein, você não está bravo? Ele riu. Bravo não. Por que eu ficaria bravo com essa notícia maravilhosa? Eu vou ser um pai, com a mulher que eu amo, dando à luz. Meu filho, o que poderia ser melhor?
Ele pulou direto no telefone e ligou para um de seus melhores amigos. Eu podia ouvir Will Smith parabenizando-o. Sean disse sim. Definitivamente espere Kim, baby. Eu ainda estava pasmo com o fato de que ele não ficou bravo. E sim, admito que tinha certeza de que ele iria me bater. Então foi com alívio quando respondi que sim. Ele me disse animadamente que teríamos uma festa. Essa excitação era contagiante. Eu estava ficando realmente animado. Também sim. A Gender revela. E ele me cortou, sim. Claro que estamos fazendo tudo isso, mas todo mundo vai querer dormir com você logo antes de você dar à luz. Meu coração afundou no meu peito. Todo mundo vai querer. O que Sean continuou com a mesma excitação. Bem, nem todo mundo que você conhece Jada vai deixar Sean em branco? Vou ter um bebê seu. Ele me dispensou verbalmente. Vai ficar tudo bem. Eu não pude me ajude. Eu comecei a chorar. Sean ficou quieto no telefone e então falou baixo. Eu te ligo de volta. Ele desligou e pegou minha mão. Baby, eu nunca peço nada de você. Eu tentei vê-lo através das lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Eu não conseguia acreditar nas palavras que saíam da boca dele. Eu tentei falar, Sean. Ele me cortou. Eu forneço tudo o que alguém poderia querer. Você quer, por qualquer coisa, soluçando. Eu respondi que não. Mas ele continuou. Esse é o tipo de coisa que eu tenho que fazer para continuar dando a você esse estilo de vida confortável, onde você vive no colo do luxo e me encontra em programas de TV e filmes. Eu sei que você não quer isso, mas você quer que tudo isso vá embora, como um gemido. É tudo que eu consegui fazer. Não, ele continuou suavemente. Então nós temos que fazer isso. Mas, Sean, eu não acredito em tudo. Essa loucura espiritual. Chegamos aqui porque você é brilhante. Não por causa das festas de sexo. Ele respondeu. Você confia em mim. Eu fiz minha alma estava tão quebrada. Eu respondi sim. Ele suspirou enquanto dizia. Então vamos fazer o que precisamos fazer. Manter o que temos enquanto eu assenti. Sim. Ele me puxou para me abraçar. Obrigada, querida. Vamos ter um bebê lindo. Ele me pediu comida e naquela noite eu chorei até dormir. Eu ia ser estuprada por um bando aos 9 meses de gravidez. Quero meus filhos fora disso. Nesta vida, meu filho vai ter um bom nome bíblico, um nome cristão pesado. Eles não vão pegue sua alma, capítulo 17, promessas quebradas. Não sei como isso conseguiu ficar fora da mídia por tanto tempo, mas o mar chegou ao ponto em que ele era incrivelmente abusivo, e apenas seu círculo íntimo sabia sobre isso. Os artistas estavam com muito medo dele para dizer qualquer coisa. Ele havia ganhado tanto poder. Não, ninguém diria nada. Huff, papai era um chefão. Esta segunda-feira à tarde. Quincy estava na escola, e nosso filho Christian estava com a babá. E eu ainda tinha que ganhar a vida. Eu ainda amava a câmera, e tinha acabado de ser escalado para um novo filme. Sean estava vindo para comemorar comigo só nós dois. Eu estava no banheiro quando ele entrou. Nós deveríamos sair para jantar, mas ele estava de mau humor. O mar gritou o que eu teria que pisar na casca do ovo quando entrei no banheiro, mas o encontrei segurando flores. Então sorri. Você me trouxe flores? Sean gritou. Não. Então quem são eles? Fiquei perplexo e disse a ele que não sei. Provavelmente apenas um fã. Ele jogou o anexo cartão para mim. Eu peguei para ler. Sean, ele me deu um tapa tão forte que eu bati no chão. Sean gritou com quem você estava na outra noite? Olhei para o cartão que estava no chão ao meu lado e dizia: a outra noite foi incrível. Precisamos fazer isso de novo. Tentei, explique Sean. Ele jogou as flores em mim. Não é assim que funciona. Você tem meu filho. Você não toca qualquer um. A menos que eu permita. Gritei de volta. Era apenas um café com o produtor. Ele olhou para mim e perguntou: quem diabos é esse produtor? Eu estava tentando desesperadamente acalmá-lo. Eu estava tentando desesperadamente para acalmá-lo enquanto eu respondia do filme. Babe, acalme-se. Ele pegou minha caneca de café e bateu contra a parede. O café voou para todo lado enquanto ele gritava: quem esse cara pensa que é Sean? Ele é apenas um produtor. Conversamos sobre o papel.
E eu posso estar estrelando outro filme que ele quer produzir. Eu juro que é isso. Sean explodiu ainda mais. Ele quer colocar o movimento MVE na minha família, a plenos pulmões. Minha família, ele virou a mesa quebrando. Era uma mesa pesada, mas Sean é mais alto do que parece. Eu implorei a ele. Sean, por favor. Ele gritou para mim o que eu tentei. O meu melhor para acalmá-lo. Ele provavelmente não sabia que não surgiu. Você está namorando outra pessoa publicamente. Então, ele gritou comigo e, de alguma forma, pareceu ainda mais intenso. Então, você não o avisou para se afastar? Sean, eu não disse. E, de repente, ele me atingiu com uma cadeira. Depois disso, não me lembro de mais nada até que acordei em um quarto de hospital. Meu braço estava em uma espécie de tipóia e meu rosto doía imensamente, especialmente a sobrancelha e o lábio. O primeiro rosto que vi foi o de Sean, que me fitou com preocupação e perguntou: Como você está se sentindo? Eu apenas respondi: Fique longe de mim. Desculpe, mas não sei o que me deu. Guarde isso para os advogados. Fiquem longe de mim. Estávamos em um quarto de hospital particular onde ninguém me ouviria. Eu poderia gritar como se minha vida dependesse disso, mas não receberia ajuda. Continuei. Estava consumida pelos ciúmes. Você sabe como sou. Ele segurou meu braço esquerdo, o que não estava engessado. Você tem nosso lindo filho. Nossa família é tudo o que importa. Naquele instante, eu já havia tido o suficiente. Aquele que você sacaneou antes de dar à luz, sou eu. Fique longe de mim. Não se aproxime de mim ou dos meus filhos. Ele implorou. Desculpe, querida. Eu prometo que nunca mais vou colocar as mãos em você. Eu juro. Eu já ouvi essa música muitas vezes. Falei entre dentes. Se você se aproximar de mim ou dos meus filhos novamente, eu chamarei a polícia. Um lampejo de raiva voltou. Você usaria nosso filho para me ameaçar? Então ele se conteve. Eu entendo que você está com raiva. Eu o interrompi. Sean, isso é sério. Ele falou suavemente, quase sem energia. Diga a eles que você sofreu um acidente de carro. Eles vão achar que você bateu a cabeça. Ele vai me fazer parecer louca. Eles acreditariam nele. Ele era um chefão, e eu sou apenas uma bastard. Sean passou os 6 meses seguintes me ajudando a curar e se reintegrando à minha vida e à minha cama. Eu era tão ingênua, claro que não fui escalada para nenhum dos 2 filmes. Pelo que fiquei sabendo, o produtor morreu de pneumonia. Capítulo 18. Doces despedidas. Sean manteve a palavra na maior parte, até que não mais. Engravidei novamente e ele também queria sua dose de energia. Essa seria a minha última festa. Meu corpo nunca mais seria devastado por tantos homens, especialmente enquanto estivesse grávida. E se algo acontecesse com os gêmeos depois disso? Queria sair, mas sempre que tentava namorar outra pessoa, acabavam morrendo de pneumonia. Sabia que Sean estava por trás disso. Não era coincidência. Ele se sentia ameaçado por um cara e eles morriam. Eu poderia ser a próxima. Se quisesse sair viva, precisava de um plano, mesmo que fosse perigoso. Sean tem um cofre onde guarda fitas de vídeo de todas suas conquistas. Comecei a dormir com ele novamente, pois ele estava começando a beber excessivamente. A estratégia seria entrar no cofre, pegar algumas fitas, levá-las para casa, fazer cópias e trocar pelos próximos conjuntos de fitas. Alguns dias se passaram e ele dedicou semanas ao trabalho de copiá-las na íntegra, sem ter consciência do esforço que estava investindo. Nunca soube disso. Eu o tinha. Essa era a minha saída. Algumas das fitas continham conteúdos que eu jamais esperaria. As festas gays são uma coisa, mas garotos como Usher, Little Bow Wow e Justin Bieber eram algo que eu adoraria. Nunca conheci meu Deus. Ele está preparando Quincy. Isso precisa acabar. Eu o convidei para um confronto em um dia qualquer, encerrando nosso relacionamento intermitente. Ele entrou na minha casa sem avisar pela última vez, e a partir de hoje, não teria mais a chave. Eu estava na cozinha, lidando com a situação,
dividindo bebidas e temendo encará-lo sozinha. Sean entrou sorrindo. O que aconteceu, Kimi? Perguntou. Mora. Eu disse ao Sean para sentar, e pelo meu tom, ele me olhou atordoado, perguntando o que estava acontecendo. Isso é o quê? Respondi, cheia de alegria. Estou recuperando minha vida. Nós terminamos. Ele respondeu. Espere um pouco. Espere um minuto. Estava tão animada que não conseguia ouvir direito. Chega! Isso é, acabou! Ele parecia confuso, perguntando de onde vinha tudo isso. Com desgosto, respondi. Entendi, filmagem, Sean. Ele parecia ainda mais perplexo quando questionou. Do que você está falando, Camur? Com repulsa, disse Usher, e Sean, irritado, interpelou. Espere, o que está acontecendo? Quando Camur advertiu. Não me faça chamar a polícia? A raiva de Sean começou a crescer. É assim que é. Eu simplesmente acenei. Se algo acontecer com qualquer um de nós, será libertado. Ele parecia incrédulo e perguntou. Depois de tudo que eu fiz por você? Acho que nunca estive tão feliz quanto naquele momento, ao pronunciar aquelas palavras para ele. Ele saiu, chateado, lançando olhares de puro ódio enquanto se afastava. Ao descer as escadas, ele se virou furioso e investiu contra mim, derrubando-me perto do topo. Eu estava ferido. Camora gritou: "Pare!" Quando ele começou a se agachar sobre mim, chutei-o, atingindo-o no joelho e depois no rosto. Ele caiu escada abaixo, ficando tão machucado que não conseguiu se levantar. Chamei os policiais que Kamura havia deixado para trás. Antes que eles chegassem, ele foi levado embora em uma ambulância. Senti-me fortalecido e seguro. Os dias de Sean haviam finalmente chegado ao fim. Capítulo 19. O fim. As coisas estavam indo bem por um tempo enquanto comecei a namorar novamente. A vida havia quase retornado ao normal até que meu namorado morreu de pneumonia. Eu sabia que era Sean novamente. Foi nesse momento que decidi escrever este livro. Alguns dias atrás, minha casa foi assaltada. Apenas os laptops foram roubados. Eu sei que foi aquele bastardo ou seus capangas. Felizmente, tinha uma cópia na nuvem que consegui baixar facilmente neste novo computador. Agora, enquanto continuo escrevendo, também enviarei isso para a nuvem. I will send copies via email and my Google. The unit's password will be attached so that the missing chapters can be accessed. Este livro merece ser lançado. Há muitos outros capítulos a serem acrescentados. Este esboço representa um excelente ponto de partida. Preciso estruturar os capítulos restantes e incorporá-los gradualmente. Eu planejei dedicar o dia inteiramente a esse trabalho, mas, infelizmente, não estou me sentindo muito bem. Felizmente, as crianças não estão em casa neste fim de semana, o que me proporciona a oportunidade de descansar. Entrei em contato com Camora para cancelar nossos planos temporários para um meetup. Quando conversei com ela, ela disse: Querida, isso não parece gripe. Você gostaria de ir ao hospital? Essa afirmação não me alarmou imediatamente. Apenas mencionei que precisava descansar, antes de desligar rapidamente o telefone. Mas por que não posso contatar meu médico? Por que ele não atende suas chamadas? Ah, não, eu liguei para Sean do meu quarto, onde estou deitada na cama. Tudo que conseguia pensar eram nas crianças, meus bebês que estão nas garras desse monstro, o mesmo homem que agora suspeito ser responsável pelo que me aconteceu. Sean atendeu com um tom presunçoso e disse que já era tarde demais para mim. Olá! Gritei com raiva. Seu bastardo! Eu tenho seus filhos! Do que você está falando? As crianças estão comigo! Ele respondeu com uma inocência zombeteira. Não há literalmente nada que eu possa fazer. Só posso perguntar: você já me amou? Ao invés de responder à pergunta, ele soltou uma afirmação que me deixou perplexa. A coisa mais importante para mim no mundo é lealdade. Eu não conseguia acreditar. Mesmo entendendo o que isso significava, perguntei, com um misto de incredulidade e desespero, sobre Kim. Algo estava errado. Ele continuaria com esse jogo até o amargo fim.
Perguntei uma última vez. Como pôde? Ele respondeu com um egoísmo brutal. Eu te dei tudo. Você foi para outra pessoa. Você me deixou, assim como todos os outros. Você se pergunta como eu pude. Gritando. Olhe o que você fez a todos ao seu redor. O que obtive em resposta foi apenas raiva. Então você está dizendo que todos vão embora por causa de quem eu sou e você iria me expor? Ele me roubou. Eu sabia que não deveria ter feito aquela ameaça. Eu deveria ter publicado o livro. Vou morrer como Heavy D, como Big, como Tupac, como tantos outros. É porque ele é um monstro, puro e simples. Antes de desligar, simplesmente disse: Essa não é a única cópia que você tem. Em seguida, mandei uma mensagem em grupo para avisar todos. Ele me pegou, então liguei para o 911 enquanto esperava a da ambulância, escrevendo este capítulo e rezando para chegar ao hospital. A verdade é que já não tenho vontade de escrever. Talvez eu não esteja aqui para ver tudo impresso. Está tudo bem, vou enviar. Ele não escapará disso. Darei minha opinião, minhas palavras finais. Sean Combs será exposto, mesmo que eu perca a vida fazendo isso. Meus filhos sempre foram meus bens mais preciosos. E quero que o mundo saiba disso. Mas o mais importante é que eles saibam.